Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que era o que previa qual a responsabilidade civil dos provedores por conteúdo gerado por terceiros. E nesse dispositivo existia ali uma excludente de responsabilidade civil no seguinte sentido, que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, o provedor só responderia perante a vítima, em conjunto ali com o ofensor, se deixasse de cumprir ordem judicial específica. A exceção dessa regra estaria ali no artigo 21, relacionada a conteúdos de nudez e atos sexuais privados, em que, nesse sentido, após uma notificação extrajudicial, o provedor deveria remover o conteúdo sob pena de responder em conjunto com o infrator, tá certo? Só que isso trazia uma série de discussões, porque o artigo 19 trazia ali um peso maior para a liberdade de expressão do que para outros direitos que são igualmente constitucionais. E foi justamente por isso que houve, então, a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 19, para restabelecer que outros direitos igualmente relevantes, proteções a garantias fundamentais e à democracia, também devem ser considerados pelo provedor sob pena de responder pelos ilícitos causados por terceiro. E a partir daí, então, o STF entendeu que os provedores estão sim sujeitos à responsabilidade civil por atos ilícitos de terceiro, porque esse é o ponto. Não se está discutindo a natureza da responsabilidade civil, ou seja, se é subjetiva ou objetiva, mas sim se o terceiro, que na regra da responsabilidade civil é capaz de romper o nexo causal com a conduta do provedor, ou se o provedor então responde por ato de terceiro que passa a ser o seu fortuito interno, tal qual acontece, por exemplo, com os bancos que respondem pelos autos dos golpistas, dos fraudadores no âmbito dos seus serviços bancários, tá certo? Então, nesse contexto, o tribunal entendeu sim que eles devem responder em alguns contextos pelos prejuízos causados por esses terceiros que usam as suas plataformas e redes sociais para prejudicar as vítimas. Então, tirou esse ônus de cima da vítima de ela ter que buscar o judiciário e remover o conteúdo, trazendo então para o provedor o dever de assumir um papel de entender se naquele contexto deve então remover o conteúdo, e aí sim, se o ofensor entender que houve abuso e violação, ele sim se socorrer da via judicial para reativar o seu conteúdo. A exceção feita foi em relação aos crimes contra a honra, porque para esses continua então o previsto no artigo 19 que o provedor só será responsabilizado em caso de descumprimento de ordem judicial específica, tá certo? Outra ressalva para esse entendimento está nas questões relacionadas à justiça eleitoral, à legislação eleitoral, que prevê, então, regras próprias, tá certo? Agora, quando que vai haver responsabilidade dos provedores independentemente de notificação? Em situações relacionadas a anúncios e impulsionamentos, afinal, isso está dentro ali da prestação do serviço, e também se for utilizada uma rede artificial de distribuição, como chatbots ou robôs, que também estaria dentro da dinâmica ali das plataformas e tudo mais. A exclusão de responsabilidade só viria se o provedor conseguir comprovar que atuou diligentemente em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. Então, eles vão ter que melhorar essa governança interna para guardar a prova de que agiu diligentemente, tá certo? Então, deverão ter também o cuidado com os casos de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves, afinal, por estarem na plataforma, eles conseguiriam perceber o uso desses recursos tecnológicos e evitar que se disseminem aí então tão amplamente com efeitos nocivos à população, ao Estado democrático de direito. Porém, o destaque também que se faz é um dever de uma conduta proativa dos provedores em relação a um rol que foi considerado taxativo. Ou seja, nesses casos que eu vou dizer agora, o provedor deve agir independentemente de notificação
extrajudicial ou judicial, o que demanda então ali uma melhor governança para detecção dessas condutas e remoção, que são nos casos de condutas e atos antidemocráticos, crimes de terrorismo, crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e automutilação, crimes ali relacionados a racismo, né? Então, discriminação em razão da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio ou aversão às mulheres, crimes sexuais contra as pessoas vulneráveis, pornografia infantil, crimes graves contra crianças e adolescentes e tráfico de pessoas, tá certo? Então, nesse caso, a responsabilidade ali do professor, do provedor, diz respeito à falha sistêmica. Então, será considerada falha sistêmica se não adotou medidas preventivas para a remoção desse tipo de conteúdo, considerado o estado da técnica no momento, então, da ocorrência, tá? Ainda a pessoa que teve o conteúdo removido pode solicitar a reativação, se conseguir comprovar que não havia uma ilicitude, e há uma ressalva que o provedor, então, não vai ter o dever de responsabilizar, de ser responsabilizado por essa inativação do conteúdo. Então, o STF entendeu que se ele removeu entendendo que era aqueles casos que ele tem dever, não precisará indenizar aquela pessoa que era o titular original do conteúdo. Um outro ponto importante também é que vai continuar aquela regra do artigo 19, ou seja, que o provedor só responde após ordem judicial, no contexto de provedores de serviço de e-mail, provedor de aplicação que tem a finalidade de reuniões fechadas por vídeo ou por voz, provedores de mensagens instantâneas, né? Então, como WhatsApp, Telegram, e também ali no contexto de comunicações interpessoais, em que tem o sigilo das comunicações. Nesse caso, então, a responsabilidade segue como era só após ordem judicial específica. Agora, a tese também traz a questão dos marketplaces, para deixar claro que se aplica a eles o disposto no Código de Defesa do Consumidor, que tem regras sobre responsabilidade civil, inclusive de natureza objetiva, mas que também prevê as excludentes por fato de terceiro, por fato exclusivo da vítima e tudo mais, tá? Por fim, trouxe deveres adicionais de transparência, de criação de um canal que possa ali melhor atender a pessoa que é vítima ali desse tipo de conteúdo, e também o dever de ter um representante no Brasil, que nós já tínhamos acompanhado esse tipo de discussão no STF, que é para ajudar no cumprimento das ordens e também para prestar esclarecimento em relação aos serviços. O STF também deixou um apelo para que o nosso legislador possa então fazer uma lei específica que garanta então a proteção de todos os direitos e garantias fundamentais e não com um enfoque tão grande na liberdade de expressão. Enquanto isso não acontece, vale então essa tese que tem efeitos daqui para frente. Vamos acompanhar como vai ficar essa situação, porque é um importante precedente para todos nós que somos usuários da rede e também para quem atua com direito digital.